Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos finalmente, para a nossa última aula de gramática sobre adjetivos. Lembrando, gente, que nós temos anteriormente aulas, então, onde eu estou explicando como que é o adjetivo, o que ocorre, como é a flexão de um adjetivo. Aqui o nosso foco, então, vai ser em fazer exercícios do livro de vocês a respeito, então, dos adjetivos. Então, peguem o livro de vocês lá na página 51. Nós vamos fazer, então, os exercícios de 1 a 7. O primeiro exercício que nós temos lá é: leia o fragmento do texto e identifique os adjetivos empregados. Nós temos lá: diz a lenda que na Bahia, em meados da década de 60 do século passado, havia um menino que, além de muito levado, era também muito mentiroso. E que, certo dia, após aprontar muito na sala de aula, foi colocado de castigo no porão da escola por sua professora. Depois de um certo tempo, o menino começou a gritar desesperadamente que havia uma cobra com ele. Mas, como ele era muito mentiroso, ninguém levou a sério. Assinale a opção que indica o número de adjetivos empregados. Nós temos década. Década, gente, é um numeral coletivo, tá? Que indica 10 anos. Ou seja, não é um adjetivo. Levado. Levado, gente, está caracterizando quem? O menino. Então, primeiro adjetivo. Segundo, aprontar. Gente, aprontar é um verbo. Então, não marcarei esse. Próximo, porão. Porão, gente, é um substantivo, tanto que está no porão. Nós temos o artigo o ali. E por último, a sério. Ali a sério, gente, está sendo um advérbio. Ou seja, temos apenas um adjetivo. Com isso, vamos marcar a letra D. Próximo. A solidão do meteorito. Ali, gente, nós temos um texto bastante extenso. Lembrando de sempre ir direto para o enunciado para a gente ver se realmente há necessidade de ler o texto. Os adjetivos são recursos linguísticos que, entre outras funções gramaticais, explicitam opinião ou julgamento acerca dos nomes aos quais se refere. A opção em que o adjetivo manifesta essa função argumentativa é, ou seja, que eu tenho a expressão ali então do autor do texto. Letra A. Cinzas tristes. B. Sertão baiano. C. Primeira gargalhada. Ou D. Múmias antiquíssimas. Galera, ali se a gente for voltar no texto, cinzas tristes está no primeiro parágrafo. Quando eu tenho lá, emergindo por entre as cinzas tristes do Palácio de São Cristóvão. Ou seja, ele que está considerando então as cinzas de algo queimado como algo triste. Ou seja, é a argumentação dele? Sim, gente, ele está argumentando. Por isso, na número 2, a certa, então, é a letra A. Na terceira, gente, mais uma vez característica de português, ter um texto enorme. Nós temos lá, assinale a alternativa em que todas as expressões destacadas têm valor de adjetivo, ou seja, todas elas caracterizam alguma coisa. Letra A. A era digital trouxe inovações e facilidades que superaram o que previa a ficção. Gente, digital realmente é um adjetivo que está caracterizando, então, era. Agora, facilidades é um substantivo. Então, gente, a letra A eu já não marco. Letra B, deixaremos de lado atividades que envolvem diversas funções do cérebro. De lado, gente, na verdade, aqui nós temos uma preposição, que também pode ser considerado um adjunto adverbial. Ou seja, aqui, gente, eu não tenho, então, adjetivo. Letra C. Hoje, úteis ou não, as informações é que nos assediam. Úteis está caracterizando, Está dando uma característica de coisas, as informações. E que... Gente, ali na verdade eu tenho um pronome, então, fora que é um verbo também, então não é adjetivo. Na letra D, responda qual era a manchete do jornal de ontem. Do jornal de ontem, gente, a locução está caracterizando o quê? Manchete. Então, por isso, gente, a que vocês devem marcar, então, na 3 é a letra D,
de dado. A 4, gente, nós temos ali um texto também. Esse texto é menor, dá pra gente ler. Nós temos lá: Padre Anselmo olhou com tristeza as mulheres ajoelhadas à sua frente. Ia começar a missa e sentia-se extremamente cansado, onde aquela piedade com que celebrava nos tempos de jovem sacerdote, preocupado com a salvação das almas, as coisas haviam mudado. Discutia-se os novos ritos, as novas fórmulas. Sentia-se tímido, vencido, olhando para os fiéis, pronunciando palavras na língua que falava em casa, na rua. A mesma língua dos bêbados, dos vagabundos, das meretrizes, de todos. Benzeu-se instintivamente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aí, gente, nós temos lá a pergunta no texto 1, o advérbio ou locução adverbial que modifica um adjetivo é. Se a gente voltar lá no texto, com tristeza. Ele olhou com tristeza. Olhou é verbo, então não está modificando um adjetivo, então não marcamos essa. Letra B é extremamente, estava extremamente cansado. Cansado é um adjetivo, ou seja, marco essa então. Letra C, só para a gente tirar a dúvida. De jovem sacerdote. Se a gente volta lá no texto, seus tempos de jovem sacerdote. Seus tempos ali, gente, está sendo então um adjunto adverbial, então também não marco. Letra D, na rua. Na rua, a gente está até separado por vírgula, porque ele está indicando o local, sendo também um adjunto adverbial. Não faço a marcação. E letra E, instintivamente. Quando eu falo que ele benzeu-se instintivamente. Ou seja, está modificando o verbo. Com isso, gente, nós vamos marcar então a letra B. A número 5. Nós temos ali um texto bastante longo. A questão a seguir toma por base uma passagem do romance O Coronel e o Lobisomem, de José Cândido de Carvalho. Como disse, rolava eu no capim, pronto a dar ao caso solução briosa. Na hora em que a puerelenta apresentou aquela risada de pouco caso e deboche. Aí tem uma risada, eu não vou tentar fazer isso. Não precisou de mais nada para que o gênio dos azedos e demais furtados viesse de vela solta. Dei um pulo de cabrito e preparado estava para a guerra do lobisomem. Por descaso de consciência do que nem carecia, chamei os santos de que sou devocioneiro. São Jorge, Santo Onofre e São José. Em presença de tal apelação, mais brabento apareceu a peste. Ciscava o chão de soltar terra e macega no longe de 10 braças ou mais. Era trabalho de gelar qualquer cristão que não levasse o nome de Ponciano de Azeredo Furtado. De olhos do lobisomem pigava labareda, em risco de contaminar de fogo o verdal adjacente. Tanta chispa largava o penitente que um caçador de paca, estando em distância de bom respeito, cuidou que o mato estivesse ardendo. Já nessa altura, eu tinha pegado a segurança de uma figueira, e lá de cima, no galho firme, aguentava a deliberação do lobisomem. Garrucha engatilhada. Só pedia que a assombração do lobisomem, a deliberação do lobisomem. Garrucha engatilhada, só pedia assombrado dessa franquia de tiro. Sabidão, cheio de voltas e negaças, deu ele de executar macaquices que nunca cuidei que um lobisomem pudesse fazer. Aquele par de brasas espiava ali, e lá na esperança de que eu pensasse ser uma súcida deles e não uma pessoa sozinha. O que o gafrolista queria é que eu, coronel de desânimo desenfreado, fosse para o barro denegrir a farda e deslustrar a patente. Sujeito especial em lobisomem, como eu não ia cair em armadilha de pouco pau. No alto da figueira estava, no alto da figueira fiquei. Diante de tão firme deliberação,
O vingativo mudou o rumo da guerra. Caiu de dente no pé de pau. Na parte mais afunilada, com se serrote fosse. Rec, rec. Não conversei. Pronto, 2 tiros levaram a asa da minha garrucha. Foi o mesmo que espalhar a ruaça no mato todo. Subiu a asa de todo que era bicho de noite e a sociedade de morcegos escureceu o luar. No meio da algazarra, já de fugida, viu o lobisomem pulando o coxo, de perna avariado, língua sobressaída na boca. Na primeira gota de sangue, a maldição desencadeava. Como é de lei e dos regulamentos dessa raça de penitentes, no raiar do dia, sujeito que fosse visto de perna trespassada, ainda ferida verde, podia contar. Era lobisomem. Gente, eu sei que é um texto bastante difícil, o linguajar que o autor usa é bastante complexo, né? Mas a pergunta é: explica a razão pela qual o narrador atribui o adjetivo verde ao substantivo ferida, no último período do texto. Bom, gente, aqui ele está marcando a passagem do tempo. Por quê? Ele feriu ele. Então, com o tempo, essa ferida ela vai mudando de cores. Então, essa cor verde, ele está falando justamente, então, da cor que vai estar o ferimento. Então, alguém que vai ter um ferimento exatamente dessa cor é a pessoa, então, que é o lobisomem. A número 6. Ali, gente, nós podemos ir direto para o enunciado. Retire do 5º parágrafo 2 expressões que justificam o uso do adjetivo inútil em caridade inútil. Então vamos só ler o parágrafo. Ele ia descendo com um velhinho andrajoso, esfarrapado, de cabeça baixa, sem firmeza e sem destino. Era, no entanto, uma forma de vida, uma criatura deste mundo de criaturas inumeráveis. Esteve ao meu alcance. Talvez tivesse fome e sede, e eu nada fiz por ele. Amei-o apenas com uma caridade inútil, sem qualquer expressão concreta. Deixei-o partir assim, humilhado, e tão digno, no entanto, como alguém que respeitosamente pede desculpas de ter ocupado um lugar que não era seu. Gente, por que a caridade ali é inútil? Primeiro, tivesse fome e sede. Primeira expressão. Segunda, e eu nada fiz por ele. Ou seja, a pessoa só ficou... Sabe quando você vê uma pessoa na rua que precisa de uma ajuda? E você faz o quê? Você só fica olhando com dó? É uma caridade inútil, segundo o autor do texto. Ou seja, então, por não ter feito nada, por só ficar observando, o narrador, então, chega a essa conclusão. A 7ª. Primeiro, o homem é o animal que lembra. Podemos dizer isso tendo em conta que não haveria, de modo geral, a cultura sem o trabalho da memória. Definir o que é memória, porém, não é fácil. Os cientistas tentam explicá-la afirmando seu funcionamento físico-químico. Na pluralização do adjetivo composto físico-químico, explique como se dá e justifique o porquê. Gente, ali nós temos um adjetivo composto. Como que fica o plural dele? Fica físico-químicos. Por que que acontece, gente? No caso, ali eu estou indicando a finalidade, semelhança, ou seja, somente o segundo termo vai para o plural. Essa é a regra. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com os adjetivos e tudo mais. Sei que é um pouquinho complicado, mas vai dar tudo certo, tá? Até a próxima aula.